Boa noite, amados da Igreja Presbiteriana da Cidade dos Funcionários. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma porção da palavra do Senhor com os irmãos, para refletirmos sobre o que o Senhor quer das nossas vidas. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos ler apenas o versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Bom, meus queridos, a palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não só as coisas boas, mas também as coisas más. O nosso Deus é soberano, nada lhe foge do controle. Nada acontece sem o seu consentimento. Portanto, meus irmãos, se verdadeiramente amamos a Deus, cremos que todas as coisas que acontecem, as boas e as ruins, terminam cooperando para o nosso bem. Temos que avaliar o nosso presente à luz do futuro que nos espera pela fé em Cristo Jesus, partindo do pressuposto que cumprimos o mandamento maior. Está escrito em Mateus 22:37, que o Senhor nos diz que o grande mandamento era amar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua força, sobre todas as coisas. Portanto, meus irmãos, se nós fomos escolhidos por Deus, se nós cremos que somos chamados segundo o seu propósito, então nós temos que crer que a providência de Deus governa de tal modo a assegurar que tudo o que nos aconteça, Ele está sempre trabalhando em prol do nosso bem final. Amém? Vamos voltar um pouquinho, vamos ver Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, meus queridos, nós sabemos que a nossa tribulação vem para nos fortalecer, vem para nos aproximar mais do Senhor. Tiago também, no capítulo 1, no verso 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de muita alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, meus irmãos, a tribulação também vem nos edificar, né? É através da tribulação que nós chegamos mais perto de Deus, que nós oramos mais ao Senhor. Por último, ainda o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versos 6 e 7, também diz assim: Nisso, Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versos 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, serás contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que as tribulações, se vividas aos pés do Senhor, vão redundar em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que essa pandemia que nos assolou, que assola toda a humanidade, gera uma crise profunda. Ela nos traz ansiedade, nos traz solidão, tem trazido desemprego, insegurança, angústias, etc. Mas, irmãos, acredito que Deus tem um propósito em tudo isso.
Vou citar aqui um pequeno texto do grande cientista Albert Einstein. Num texto dele, um parágrafo diz assim: não podemos querer que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas e aos países, porque a crise traz progresso. A criatividade nasce na angústia, assim como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem os inventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise se supera a si mesmo, sem ter sido superado. Essa é uma frase atribuída ao grande cientista Albert Einstein. Então, meus irmãos, nós temos que enxergar a oportunidade na crise. Eu sei que é angustiante a gente não poder estar se reunindo fisicamente, a gente não poder nos abraçar, celebrar a nossa comunhão em Cristo, na igreja. Porém, eu tenho certeza que quando tudo isso passar, vai nos deixar um legado. Com certeza, quando essa pandemia passar, nós temos aprendido muitas coisas. Então, por isso, meus irmãos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando essa pandemia passar, muitos de nós que tínhamos abandonado o culto doméstico ou que nunca tínhamos feito, vamos continuar fazendo como estamos fazendo hoje. Muitos de nós que estávamos orando pouquíssimo, com certeza estamos orando muito mais. Vamos ter muito mais motivos para agradecer a Deus, para engrandecer o teu santo nome, para glorificá-lo, irmãos. Portanto, irmãos, também essa crise tem fortalecido laços familiares. Nós temos estado mais próximos dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos pais, que muitas vezes na correria do dia a dia a gente esquece de dar valor à família. Com certeza, essa crise toda, quando passar, vai nos deixar esse legado de nos preocuparmos mais com as pessoas, de nos preocuparmos mais com a palavra de Deus, de agradecermos o teu santo nome. Irmãos, eu creio que nós não voltaremos dessa crise do mesmo jeito. Eu creio que nós voltaremos mais fortalecidos, mais edificados, em nome do Senhor Jesus. Essa, meus irmãos, a reflexão que eu tenho para essa noite. Que Deus nos abençoe, que nos dê uma noite plena de paz, que possamos ter a certeza que em breve estaremos reunidos no templo, se Deus quiser. Vamos celebrar em grande estilo essa volta para fazer um grande culto, louvando e engrandecendo o nosso Deus. Amém? Boa noite.